Deu não, viu, Stanley? Eu vi aqui. Aqui está pedindo uma chave para mim entrar como hostel. Será que é a chave que está na agenda? Essa sala, quando entra, já está botando para gravar automaticamente. É porque eu não estou no meu computador, entendeu? Acho que pode ser isso também. Marcela, mas você está abrindo pelo seu e-mail, porque ele puxa pelo e-mail o Zoom. Pois é, eu estou abrindo pelo meu Marcela, e-mail. mas Mesmo não, que Marcela, abrisse a mas sala com outras pessoas, quando você Marcela, entrasse, quando você entrou, estava no nome do Charles. O seu e-mail estava no nome do Charles? Não, pois é, está tudo Então faz estranho. o seguinte, aqui, Marcela, faz o seguinte, clica lá em reivindicar anfitrião, aí logo abaixo do código tem lá, efetuar o login para reivindicar anfitrião. Loga com seu e-mail e sua senha. É, já estou fazendo isso, tentando isso aqui, deixa eu ver, está dando senha errada. Ah, acho que agora foi. Agora sim, tá como anfitrião da Ah, empresa. sim, agora sim, agora sim. Ah, top, deu certo. Vai, quem não conseguir assistir, vou disponibilizar para todos vocês o acesso, né? Primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês. Tem 2 meses que a gente está falhando aí com as nossas agendas, mas como vocês sabem, eu e o Diogo estamos, como diz o secretário Rafael, peregrinando, perambulando pelos estados, né? Nós estávamos com cada um fazendo 2 viagens por semana, estava bem difícil a gente conseguir conciliar as agendas, mas a gente está finalizando, só falta essa semana agora o Acre, e a gente encerra, ficaram faltando 3 estados só, Minas, Roraima e Mato Grosso, que a gente vai conseguir só no próximo ano. Como a gente tinha conversado, né, e vinha conversando ao longo desses dias, muitas dúvidas surgiram nessa transição que a gente vem fazendo aí do Previne Brasil, e aí a gente convidou, né, quero agradecer aqui o Gregory, a Priscila e a Larissa, que estão aqui hoje, e que vão apresentar para vocês como foi feita a construção dessa metodologia de cálculo para o fator de correção, e depois a gente vai abrir para que a gente possa escutar vocês e tentar sanar ao máximo de dúvidas que vocês vêm tendo nesse período aí de transição. Então, eu vou passar a palavra para o Gregory. O Gregory vai contextualizar um pouquinho para a gente o fator de correção. E aí, ao final da apresentação dele, vocês vão se inscrevendo aí e a gente vai abrindo, então, para a discussão. Aproveitem esse momento, né? A gente não é todo dia que a gente consegue trazer os meninos aqui para a gente esclarecer as nossas principais dúvidas. Então, se tiver alguma pergunta que não foi respondida, vocês anotem, me mandem aí no grupo, e aí eu repasso também para o Gregory e para a Priscila, e eles respondem, e a gente vai continuando a nossa conversa aí pelo WhatsApp, tá bom? Vou passar então para o Gregory e agradecer a eles por eles poderem estar aqui conosco nessa tarde. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Só apresentar aqui quem está aqui conosco. Está a Priscila, do Gabinete das Áreas. Larissa, que é a nossa técnica lá da Coordenação Geral de Financiamento. E está também aí no online também a Mariana, que também é técnica que trabalha lá conosco. Priscila, quer fazer uma fala inicial aí? Boa tarde a todos. Como a Marcela colocou, a gente rodou aí em 24 estados já, para falar sobre o Previne Brasil, e aqui a gente está hoje com vocês no intuito de aproximação mesmo. A gente entende algumas questões que tem sobre o fator de correção, então a intenção é a gente fazer um resumo da nota técnica 798 de 2021 e explicar um pouco da metodologia de cálculo. O Gregory vai fazer uma apresentação, como a Marcela colocou, a gente abre depois para o debate. A intenção não é entrar em especificidade de municípios aqui, né, hoje, então a gente pode fazer desdobramentos depois dessa agenda. E, no mais, agradecer ao Conasems pela parceria e pela disponibilidade aqui de estar junto com vocês mais uma vez.
Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu projetar aqui a apresentação. Só para a gente poder começar aqui. Estou só organizando aqui. Isso. Imagino que vocês estejam visualizando. Vocês estão vendo? Sim, está aparecendo. Só botar aqui no modo da apresentação. Bem, pessoal. Diminuir ali, minimizar? Tem. Agora sim, eu sei aqui. Vamos lá, então, pessoal. Vamos aqui começar, né? Acho que sem muita demora, a gente já pode iniciar aqui a fala. Então, basicamente, aqui a ideia... Pode ser. Não, só lá. Obrigada. Tá, vamos lá. Então, basicamente, aqui a ideia, então, é a gente apresentar a metodologia de cálculo do fator de correção. Aqui eu já destaco aqui algumas questões iniciais, tá? Bem, primeiro passo, né? Como é que se calculou o fator de correção? Qual que é, na verdade, a origem dele, né? Lembrando que a gente tem que, né, a regra é que a gente, né, garanta que nenhum município receba menos do que recebia em 2019, né? Então, o primeiro passo é quais são os valores de referência que a gente usa, né? Então, a gente faz uma apuração do valor mensal de referência de 2021 e uma apuração do valor mensal de 2019, tá? Então, a gente estipula esses dois valores, um valor para 2021 e um valor para 2019. Essa é a primeira questão, a gente vai aprofundar isso no próximo slide, tá? Além de aprofundar essa questão, a gente vai também aprofundar uma segunda questão. Há necessidade de se ajustar os valores? Por que essa pergunta é feita? Nós temos um grupo bastante reduzido de municípios que tiveram redução do número de equipes de saúde da família. E aí, assim, bem, em 2019 eles recebiam um valor X lá qualquer, em 2021, hoje, eles, de repente, recebem menos do que recebiam em 2019, mas, assim, ele recebe menos do que recebia hoje em dia em relação a 2019, não por conta da mudança de modelo, e sim porque ele reduziu o número de equipes de saúde da família dele. Então, a regra, ela prevê que nesse tipo de situação, a gente tem que equivaler a quantidade de equipes e serviços, entendeu? Então, dada essa necessidade da gente equivaler, então a gente se pergunta, há necessidade de se ajustar os valores? Então, quando a resposta é sim, a gente ajusta os valores referentes a 2019, entendeu? Então, a gente equipara os valores de 2019 conforme a quantidade de equipes que hoje o município tem. Isso a gente vai aprofundar também no slide seguinte, tá? E aí, o terceiro e último passo, que vai ser a parte final, bem, depois disso tudo, quem fará jus ao fator de correção? Então, a gente vai obter ali a lista, a relação dos municípios que receberão o fator de correção a cada quadrimestre, tá bom? Então, esse é o esboço geral, o escopo geral do que é o fator de correção. A nota técnica 798 é atrás em detalhes, cada um desses passos, e aqui eu vou especificar, tá? Vamos lá. Primeiro passo, né? Apuração do valor mensal referente a 2019. Então, como é que a gente faz? Basicamente, a gente pega o valor, todo o valor que os municípios receberam no ano de 2019 e divide por 12. Tem um asterisco ali, né? O que esse asterisco significa? Que a única coisa que não entra no cálculo são os recursos pontuais de implantação. Várias iniciativas, várias estratégias têm um recurso pontual de implantação na primeira vez que o município recebe para aquela estratégia. Como é um recurso pontual, não faz sentido a gente botar isso no cálculo de 2019. Então, a gente calcula o valor de 2019 com todos os recursos que os municípios receberam, com exceção dos recursos pontuais, como os recursos de implantação. Em algumas situações, especialmente equipe de atenção primária prisional, existem alguns serviços que estão sob gestão estadual. Como está sob gestão estadual? E a gente trabalha aqui com repasse para município, também recurso de gestão estadual não entra, tá? Então, em resumo, é todo o recurso de 2019, com exceção de recursos pontuais, recursos de implantação, e recursos que não fazem sentido, que é de gestão estadual, dividido por 12. Então, a gente vai ter o valor mensal de referência do ano de 2019
de cada um dos municípios, tá? Quando a gente observa, então, mais à frente, os valores referentes a 2021. Bem, modelo Previn Brasil, todo mundo reconhece que, dada a especificidade, dada a mudança do modelo, a gente, de certa forma, ainda está se acostumando com esse modelo. Ele tem várias regras diferentes, então ele tem vários elementos que são diferentes, né? E aí, aqui a gente está trazendo praticamente todos esses componentes que têm alguma diferença em si, que merecem ser destacadas, tá? Então, vamos lá. Captação ponderada. Como é que a gente considera o valor de referência da captação ponderada para o ano 2021? A gente vai pegar, especialmente, o número de os cadastros relacionados às equipes, né? Sendo que equipe de saúde da família e equipe de atenção primária, como tem o potencial, a gente usa o potencial como referência. Nas outras equipes, consultório na rua, prisional e saúde da família ribeirinha, a gente considera o cadastro delas que a gente apurou. Então, em setembro, nós analisamos tanto o potencial de equipe de saúde da família e equipe de atenção primária, quanto os cadastros das outros perfis de equipes, e a gente leva esses valores em cálculo e dali a gente tira o valor referente ao potencial da captação. Observação importante: a gente não está trabalhando nem com equipes credenciadas e nem com equipes pagas, né? A gente está trabalhando com as equipes homologadas e que estejam ativas no CNES. Situação que está acontecendo, especialmente em municípios grandes, muito comum, quando eles vão reorganizar, né, as suas equipes no território, eles desativam as equipes no CNES. Uma vez que a equipe esteja desativada, especialmente quando ela é desativada permanentemente, essa equipe não volta mais a funcionar. Aquele INE não tem como mais a gente custear ele. Não faz sentido eu considerar, no cálculo da captação do fator de correção, uma equipe que esteja desativada. Essa equipe não voltará mais. Então, a gente considera o quê? As equipes que estejam homologadas e ativas no CNES, tá bom? É como se fosse, para a gente pensar, né? Você tem equipe credenciada, que é quando o Ministério da Saúde se compromete a pagar uma vez que a equipe esteja implantada. Depois de credenciada, você tem as equipes homologadas, né? Que é a equipe que funcionou em algum momento e ela passa a receber. Depois das equipes homologadas, você tem as equipes homologadas e ativas, que é essa situação que eu falei. Não há registro de desativação desta equipe. Depois, tem as equipes aptas para pagamento e as equipes pagas. A gente está usando como se fosse o meio termo, tá? Nem é credenciado e nem é paga. Está usando as equipes homologadas ativas. Em geral, usar as equipes homologadas ativas, a gente acaba puxando, dando valor razoável do potencial do município. As equipes homologadas ativas significa dizer que a qualquer momento elas podem subir. Então, o município pode receber por aquelas equipes, né? Então, esse é o conceito de equipes homologadas e ativas, tá? A gente pode voltar nesse detalhe, tá? Ele é uma questão que pode suscitar mais dúvidas. A gente está trabalhando na nota técnica da captação ponderada, atualizando com as regras atuais do Previne. Então, só aguardando algumas questões referentes ao componente de desempenho, né? Como pactuamos uma virada de chave escalonada, para a gente incorporar para essa discussão, tá? Mas, em linhas gerais, lá a gente especifica um pouquinho melhor essa diferenciação de equipes homologadas e ativas. Se vocês sentirem alguma dúvida, a gente pode voltar ao final sem problema nenhum, tá? Pagamento por desempenho. Hoje a gente só paga desempenho para a equipe de saúde da família e equipe de atenção primária. Mesma regra, equipes homologadas e ativas, considerando 100% do indicador sintético final, que é o que a gente está pagando hoje, né? Incentivos para as ações estratégicas. Todas as ações estratégicas, né? Equipes de serviço que o município tenha, na mesma regra, que estejam homologados e ativos no CNES. Ou, quando não se aplica esse tipo de situação, a gente considera dos valores custeados no quadrimestre anterior. A gente pode especificar um pouquinho mais esse detalhamento, mas tem questões específicas, né? Como, por exemplo, laboratórios regionais de prótese, CEL, enfim, são regras um pouco diferentes. Programa Saúde na escola, PSE, ele é um repasse anual. A gente pega esse valor do PSE e divide por 12. Então, basicamente, a gente tira um valor mensal do PSE. Então, tem essas diferenciações que dependem um pouco, né, de cada estratégia, tá? Porque tem algumas diferenciações que são necessárias, mas está o detalhamento aqui e na nota técnica também traz, tá? Agentes comunitários de saúde, que a gente considera o valor máximo que foi transferido no quadrimestre anterior. Então, no fator de correção que está vigente agora, a gente olhou para os pagamentos, né, das financeiras anteriores, né?
E aí a gente observou o quantitativo máximo de ACS que foram pagos, tá? Outra questão, o incentivo baseado no critério populacional, o per capita baseado na população IBGE, aquele valor que hoje a gente paga 5,95 ano per capita, né? E aí tem um asterisco ali importante ali no final, que ele é o seguinte: nesse valor mensal de referência de 2021, além de a gente não considerar recursos de gestão estadual, que é o caso de 2019, recursos de implantação, que são os recursos que são pontuais, não entra também nesse cálculo o referente à parcela extra de ACS e de microscopistas, tá bom? Isso, assim, percebam que tem uma diferenciação entre 2019 e 2021 que favorece os municípios. Qual a diferenciação é essa? No valor de 2019, a gente computou, inclusive, a parcela extra de ACS e microscopistas no cálculo do valor mensal 2019. Em 2021, a parcela extra não entra, tá? Uma opção metodológica para facilitar a explicação, facilitar a metodologia do fator de correção, além do que isso joga para cima o valor de 2019 dos municípios, tá bom? Então, quando a gente considera a parcela extra em 2019, a gente está jogando para cima o valor de referência de 2019. A gente entendeu que era um impacto razoável, era importante, é um valor, na verdade, 2019, que todos os municípios já conhecem desde o início do Previne Brasil. Então, a gente achou bem manter esse valor ali, além do que dessa subida para cima para os municípios, para ver se a gente enquadra, né, mais municípios no fator de correção, tá bom? Então, esse é o cálculo geral do valor de referência de 2021, tá bom? Agora, o segundo passo, que é aquela regra sobre equivalência que eu falei. E, bem, existe um grupo de municípios reduzidíssimo que reduziu o número de equipes de saúde da família de 2019 para hoje, para 2021. Então, a gente faz análise sobre equivalência. O que a gente faz, né, em relação a isso? Pegamos todos os 5.570 municípios e observamos se houve redução de equipes ou não. Aí nós temos duas situações possíveis. Primeira situação, o município manteve o número de ESSOs ou, de repente, aumentou. Aí a gente parte para o terceiro passo, pula essa etapa aqui do segundo passo, tá? Que é a regra de equivalência. Terceiro passo é quando a gente já apura o valor do fator de correção, se faz necessário ou não. Segunda situação, município que teve redução no número de equipes. Nesse caso, não tem como, a gente seria injusto, né? Uma vez que o município reduziu o número de equipes de 2019 para cá, então a gente equipara os valores dele de 2019 conforme o quantitativo atual dele de equipes agora em 2021, tá? Quantos municípios existem em cada uma dessas situações? Na primeira situação, que não tem nenhum tipo de dificuldade ou qualquer aspecto assim que demande alterar o valor de referência de 2019, são 5.496 municípios. Então, a imensa maioria dos municípios ou manteve ou ampliou o número de equipes de saúde da família. Por outro lado, nós temos um número reduzido, reduzidíssimo, pouco mais de 1%, 74% dos municípios, eles reduziram o número de equipes. Então, esse grupo muito reduzido de equipes, se você comparar o valor dele de 2019 e dividir por 12 e comparar com o que está disposto naquele anexo da nota técnica 798, vocês vão perceber que está um pouquinho abaixo. Por que está abaixo? Porque ele reduziu o número de equipes dele, tá? E aqui está um exemplo, que é o exemplo que está lá na nota técnica também. Imagine, né, uma situação específica aqui. O município tem um número de equipes de 2019 igual a 20. E aí, quando a gente olhou agora em 2021, não são mais 20 equipes, e sim 15. Então, o valor mensal de referência do ano de 2019 será ajustado de 20 para 15 equipes, entendeu? Como é que a gente faz isso? A gente tira um valor médio, né, de quanto que a gente pagava em 2019 para cada ESF dele. Esse valor médio, ele é multiplicado pelo quantitativo de equipes que ele tem hoje em dia. Então, basicamente, a gente multiplica pelo quantitativo. Se hoje ele tem 15 equipes, a gente vai fazer esse cálculo para 15, e aí a gente vai ter a noção do valor dele referente a 2019, inclusive o valor mensal disso, tá bom? Então, é uma regra que ela é necessária, mas ela, assim, ela abarca especificamente um número muito reduzido de municípios que a gente não precisa se preocupar. A imensa, quase totalidade dos municípios aí, 98% dos municípios,
praticamente, na verdade, quando você olhar para o valor de 2019 dele, consultar na página do Fundo Nacional de Saúde ou nas páginas do próprio gestor, você vai ver o valor de 2019, você vai dividir por 12 e você vai chegar no valor que está publicizado lá naquele anexo da nota técnica 798, tá bom? Bem, esse é o segundo passo, um pouco mais complexo, mas ele se faz necessário, abarca um número muito reduzido de municípios, mas é necessário, tá bom? Vamos, então, para o terceiro passo. A gente apura, então, a partir disso, né? Temos o valor de 2019 de referência, temos o valor de 2021, então a gente compara os dois modelos e verifica, né, que aqueles municípios que apresentarem valor mensal de referência de 2019 maior que o valor de mensal apurado agora em 2021, esses municípios eles farão jus ao incentivo financeiro do fator de correção. Então, é um cálculo razoavelmente simples. Vocês, quem consultou a nota técnica e o anexo dela, vocês vão ver que está todos os 5.570 municípios, uma coluna com valor de referência de 2019, uma coluna com valor de referência de 2021 e a subtração disso, né? Então, assim, aqueles municípios que aparecem na coluna referente à falta de correção valor zero, é porque o valor de 2021 ele é maior do que o valor de 2019. Aqueles que têm um valor lá, uma diferença, são aqueles municípios que fazem jus ao fator de correção, tá bom? Em termos práticos, é um número bastante reduzido, tá? 499 municípios estão no fator de correção neste quadrimestre. A lista de municípios, a ideia é que ela seja publicada sempre quadrimestralmente no Diário Oficial, né, para dar devida transparência para isso, tem uma portaria do município específico, a portaria do quadrimestre já saiu, está lá com a relação dos 499 municípios, baseado nessa metodologia e baseado naquela nota técnica, inclusive o anexo dela, tá? Informação importante, duas, né? Primeiro, quando nós começamos o Previne Brasil, o número de municípios no fator de correção era pouco mais de 1.000 municípios. A cada quadrimestre, esse número ele foi sendo modificado, ele foi caindo. E hoje nós estamos aí com menos de 500 municípios, tá? A tendência, inclusive, no próximo quadrimestre, ela é bem assim, já está acompanhando, muito provavelmente a gente vai cair para menos de 300 municípios no fator de correção. Por quê? Porque municípios estão tendo implantação de novos serviços, né? Tem novos credenciamentos vindo, né? Quer dizer, tem os credenciamentos de julho, os municípios estão implantando um ritmo muito bom em geral no Brasil. Então, com isso, naturalmente, tem municípios que estavam no fator de correção, eles vão passar a sair. Então, vai ser natural os municípios saírem do fator de correção. Então, entendo que hoje são 499 neste quadrimestre, no próximo quadrimestre a tendência é ser menos, talvez até 300 municípios. Em seguida, menos. Então, a cada quadrimestre esse número ele irá cair. Então, o fator de correção ele tem a sua importância, né, para garantir que nenhum município receba hoje menos do que recebia em 2019, e, de certa forma, o modelo Previne Brasil, como ele impactou um volume de recursos considerável para municípios de todo o país, o número de municípios no fator de correção é um número, de certa forma, residual. Nós estamos falando de menos de 10%. Tem municípios de todos os portos, tem município recebendo R$ 9,00, R$ 10,00, 20, 40, R$ 100. Tem municípios recebendo um volume de recursos consideravelmente maior, pode ir de 100 mil, 200 mil reais. Mas isso é fruto das análises que são feitas e a partir dessa metodologia. Uma segunda informação importante que está destacada aí embaixo, tá? A gente apura no quadrimestre. Cada competência financeira a gente verifica se, porventura, o município implantou um novo serviço, alguma coisa assim, o quanto que isso impacta no fator de correção. Toda vez que o município, desses 499, toda vez que o município, nesse grupo, implantar um novo serviço, automaticamente, se for um novo serviço, o valor do fator de correção dele vai ser diferente do que está lá na portaria. A portaria prevê que a gente faz esse acompanhamento mensal. E aí, então, não estranhe, tá? Se o município receber, de repente, 100 mil no mês seguinte ele está recebendo 82 mil. 82 mil praticamente equivale a uma equipe de saúde da família dele. Então, é porque ele implantou uma nova equipe de saúde da família e essa equipe está lá em funcionamento, ele está recebendo por isso, e isso compensa ele no fator de correção. Então, assim, é natural, tá? Em algumas situações, especialmente quando o município está implantando novos serviços, vai sendo diminuído o valor dele fator de correção. Mês a mês a gente está acompanhando isso,
desta forma. Quadrimestralmente, a gente faz todo o cálculo novamente, e aí a gente vai dar publicidade para isso. Então, infelizmente, demorou um pouquinho mais, né, para sair esse primeiro cálculo do fator de correção. A gente estava automatizando, né, esse modelo, né, para tornar ele mais tranquilo para a gente, também tentando ver a forma mais transparente possível da gente dar publicidade para isso. Segundo lugar, são regras novas, né? A regra que entrou junto com a portaria 2254, que alterou o Programa Previne Brasil, ela trouxe o fator de correção sob uma outra perspectiva, né? Tiveram as complementações financeiras novas do Programa Previne Brasil, teve inclusão de novas equipes, né? Constituição na rua, prisional, no cálculo da captação. Então, assim, tiveram um conjunto de mudanças que aí foi necessário a gente aprimorar o método fator de correção, compatibilizar com as regras atuais do Previne Brasil. Então, por conta disso, então, a gente acabou atrasando um pouquinho mais, mas, assim, todos esses municípios que fazem jus ao fator de correção já receberam na financeira novembro, o equivalente à financeira setembro, outubro e novembro. Então, se o município observar, ver que caiu uma verdadeira bolada de recursos, é porque a gente demorou um pouquinho mais para poder apurar e dar transparência para o método, porque ele foi um método diferente, deu um pouco mais de trabalho para a gente operacionalizar, mas, felizmente, a gente conseguiu fechar isso tudo e ainda na financeira novembro a gente pagou todos, tá? Como o processo já está automatizado, em janeiro, quando a gente for fazer o próximo recálculo quadrimestral, consequentemente, o próximo recálculo do fator de correção, a gente provavelmente já fará isso bem mais rápido e não terá atrasos, tá? No pagamento do fator de correção a quem fizer jus. Lembrando que vai ser natural nós sairmos de 499 municípios para um número menor de municípios, talvez até da casa de 300 municípios aí, restaurando o fator de correção, tá bom? Então, em linhas gerais, é isso, tá? A gente agradece aqui a atenção dispensada, a gente fica à disposição. Sei que o assunto não é simples, mas a gente aí tem bastante tempo. Tentei fazer uma fala bem breve aí de pouco mais de 20 minutos, para a gente ter essa possibilidade mais de tirar as dúvidas, que eu acho que é o que importa aqui, tá bom? Então, muito obrigado. Vou tirar aqui a projeção aqui para poder facilitar para a gente continuar o debate aqui, o diálogo, tá bom? Ali, né? Stop. Bem, pessoal, como o Gregory tem um tempinho ainda, eu acho que vocês podem ir se inscrevendo e para ir tirando as dúvidas. Deixa eu só ver se no chat tem alguma coisa. Alguém quer começar? Luli, pode começar. Quem puder levantar na mãozinha, quem fica organizado aqui para a gente. Mas pode começar, Luli. Oi, pessoal. Boa tarde. Desculpa, eu tô com o celular, eu não consigo mexer. Eu gosto mais de ficar no computador, porque eu tô com uma outra atividade aqui que eu tenho que mais ou menos olhar em paralelo, mas estava prestando atenção. Boa tarde, todo mundo. Saudades das reuniões. E vamos lá. Gregory, eu fiz algumas anotações aqui em relação a essa questão do fator de correção. Uma primeira questão que eu acho importante, até para a gente poder fazer o trabalho de apoio de forma mais reforçada, com mais substância aos municípios, é a gente ter acesso a esses números. Tá? Eu acho que, por exemplo, em relação à base de 2019, era uma base estática. Então, esse cálculo de 2019 ele já foi feito, ele já é um cálculo dado, né? Ele não vai mudar. E seria importante haver essa disponibilização para os municípios poderem se enxergarem, para os municípios terem essa referência do que é essa situação que eles estavam em 2019 e poderem entender a evolução que tiveram ou involução, tá? Em relação ao Previne Brasil. Então, isso é uma primeira questão. E na medida em que os cálculos quadrimestrais forem sendo feitos, também é importante ter essa disponibilização, não só o número final da planilha, porque por mais que você tenha explicado, a nota técnica ela é bem detalhada, é muito, muito, muito difícil a gente chegar nesses valores de uma forma tranquila. Tá? Então, acho que isso é muito importante para dar a transparência devida a toda essa questão. Tá? Então, isso é um primeiro elemento.
Em relação a uma segunda questão, eu discordo de você quando você fala em determinado momento que poucas equipes perderam e as equipes que perderam foram porque elas reduziram seus serviços, tá? Pelo que eu acompanho, eu vejo municípios que tiveram redução absoluta de valores, eu não estou falando de valor ponderado, estou falando de valor absoluto, eu recebia 10 em 2019, recebe 9 em 2021. Obviamente, dá para situar esses municípios, há municípios que têm uma baixa cobertura, que mesmo mantendo as suas equipes, pelo fato de não conseguirem incrementar um valor de arrecadação maior com a captação ponderada, por ainda terem uma baixa cobertura, esses municípios eles estão recebendo a menor. Aqui no Rio, eu cito Belford Roxo, cito Barra do Piraí, por exemplo. Então, há municípios, e também houve municípios no ano passado, com essa situação. Então, acho importante, isso a gente fez uma solicitação, o COSEMES Rio de Janeiro fez uma solicitação aprovada em Assembleia para o ministro da Saúde, com cópia ao CONASEMES, que um primeiro passo importante seria explicar para o conjunto de municípios que tiveram redução de custos, por que tiveram. Então, no Rio de Janeiro, Campos, você teve redução de custos por conta disso. De custo não, desculpa, de repasses, de recebimento. Você teve redução de recebimento por causa disso. Belford Roxo, por causa disso. Levi Gasparian, por causa disso. É importante isso. Hoje, a gente já consegue prever que no exercício de 2021, a gente vai ter um número maior de municípios com menos arrecadação em 2021 do que teve em 2019. Tá? Isso a gente já fez uma estimativa, e quando a gente chega com o modelo de pagamento quadrimestral no mês de outubro, aí é só preencher a tabela, né? Não vai mudar grandes coisas em 2 meses, já que a gente não vai ter mudança em número de cadastro, no valor de desempenho, essas coisas todas. Pode ter alguma variação, mas dá para afirmar categoricamente que vários municípios aqui do estado do Rio de Janeiro vão ter redução de recursos em relação a 2019. E aí, novamente, acho que é importante se antecipar, falar, Niterói, você vai ter uma redução de recebimento por causa disso, certo? Belford Roxo, novamente, na casa de 2 milhões, e por aí vai. E, novamente, eu não situo a totalidade dos municípios que vão ter diminuição de recebimento em 2021 por redução no número de equipes, tá? Não situo todos eles. Alguns até pode ser, outros não. Tá? Então, isso é uma situação. Um terceiro elemento, e aí eu acho que caberia... Assim, a portaria ela fala de equivalências de valores, comparar os valores de forma equivalente ao que recebia em 2019. Só que na sua fala, em todos os materiais que eu já vi do Ministério, ele só discute a falta de equivalência quando há uma diminuição dos valores nos anos subsequentes a 2019, nos valores, desculpa, no número de equipes nos anos subsequentes a 2019. Quando há um número maior de equipes a partir de 2019, a partir de 2020, não há uma leitura de equivalência. Eu considero essas equipes a mais, certo? Que agregaram custos, agregaram N situações para o município, e não faço a equivalência. Então, a equivalência, para mim, é comparar banana com banana. Então, eu pego, se o município vou citar um aqui no Rio de Janeiro, São Fidélis, ele tinha, em 2019, salvo engano, 8 ou 9 estratégias de saúde da família, eu não vou comparar 2020, 2021 com 14 ou 15 equipes que ele passou a ter. Eu preciso comparar, fazer o mesmo exercício e voltar. Para 2020 e 20, ele tem que ser comparado com suas 8 ou 9 equipes de família. A portaria fala equivalência. Equivalência é para cima e para baixo. Equivalência é igual, não é só para baixo. Tá? Então, isso é uma questão importante que precisa ser feito, porque aparentemente um município vai receber um X a mais, mas ele dobrou a cobertura dele. Tá? Então, ele agregou 10 médicos, tantos enfermeiros, tantos ACS, tanto não sei o quê. Então, não é que ele está recebendo a mais, ele aumentou o serviço dele, que ótimo. Eu lembro que no ano de 2020, alguns municípios da portaria 173, quando eles colocavam novas equipes, havia o pagamento dessas novas equipes. Então, a gente via que em determinados momentos
do recebimento lá do município, ele recebia o valor da 173 e recebia a captação ponderada em paralelo. Ou seja, o Ministério aí ele já estava entendendo que coisa nova tem que ser pago a mais. Tá? Então, acho que é importante fazer essa discussão, porque isso também evita um desequilíbrio aí na forma de se tratar o assunto. Outra questão colocada a questão da própria fórmula, certo? De cálculo do que deveria ser o recebido pelos municípios. O Ministério, quando estabelece a questão do pagamento da complementação da captação ponderada, ele já está admitindo que precisa pagar um X a mais aí, porque determinados municípios não vão dar conta, não estão dando conta, é uma forma de incentivo deles atingirem a captação ponderada, ou até alguns municípios que não efetivamente nunca vão atingir o potencial, porque eles não têm população para isso. E a gente, ao cobrar a equivalência, a gente admite que todo município tem que atingir 100% dos cadastros, do seu cadastro potencial. Certo? Isso é irreal para muitos municípios. Quando eu falei lá na oficina que esse discurso culpabiliza o município, é porque a gente coloca na conta do município algo que eles não vão fazer. E aí a gente justifica um pretenso sucesso, uma pretensa fala que o Previne está pagando todo mundo acima, só que com questões que não são factíveis para os municípios. Você citou nesse momento que está pagando o cálculo para se fazer equivalência em 2021, é 100% do desempenho, porque é assim que o Ministério está pagando. Você citou muito próximo a essas palavras. Só que em nenhum momento na portaria se coloca que vai ser pago considerando 100% do alcance do desempenho, enquanto o Ministério da Saúde estiver pagando 100% do desempenho. Tá? Salvo engano, eu não vi isso na portaria. E aí a gente vai entrar a partir de janeiro do ano que vem, com 2 indicadores, 5 em maio, 7 em agosto, com o desempenho valendo efetivamente, e a gente sabe que, por uma questão, inclusive, teórica, é impossível você admitir que todo mundo tire nota 100, é impossível. Então, a gente, de novo, está falando para o município, ó, você só não está recebendo a mesma coisa que em 2019 porque você não tirou 10. Quando eu olho para a média das notas do Brasil, ela está abaixo de 5, salvo engano. Tá? Então, assim, a gente fez uma proposta super concreta, encaminhou para o Ministério, com cópia ao Conasems, buscando estabelecer a necessidade de você colocar por portes de município qual é a nota média desses municípios. Então, se eu tenho todos os municípios acima de 500 mil habitantes recebendo, tendo a nota média de 6, é irreal cobrar que eles tirem 10. E aí a nossa sugestão é que passe a ser considerado como parâmetro para essa questão da equivalência, do fator de correção, que seja, a esse valor médio. Tá? Então, isso tende a trazer um pouco de justiça para a situação. Então, eu acho que é importante a gente admitir que a regra da forma como está, ela não é justa com os municípios. Aí eu faço um apelo ao Conasems que faça essa discussão de forma forte dentro do Conasems, porque a partir de janeiro, já a partir de hoje, mas a partir de janeiro, a gente vai estar colocando uma questão na conta dos prefeitos, dos secretários municipais, que efetivamente eles não conseguem atender e eles vão ser cobrados por isso e vão cobrar, tanto a gente, COSEMES, como o Conasems, como o próprio Ministério. Tá? Então, de uma forma geral, são essas considerações. Gostaria que o Ministério olhasse com atenção a questão dos municípios, principalmente para a forma de exemplo aqui do Rio de Janeiro, de Belford Roxo e Barra do Piraí, que eles não se encaixam, vão ter perdas de recursos significativas, para a gente pensar, ainda é tempo de pensar alguma coisa para esse ano, no sentido de defender esses municípios que, repito, eles não diminuíram equipes. Por exemplo, Belford Roxo teve um problema de Quines, que não recebeu 3 meses de ACS, são questões pontuais
que isso vai levar a um desfinanciamento, e o que o Conasems e o Ministério vem defendendo, que o Previne Brasil não vai prejudicar nenhum município, a gente já viu, eu vi acontecer aqui no Rio de Janeiro, acredito que em outros estados também, pelo que eu vi no painel do Conasems, mas a gente vai ver acontecer novamente aqui esse ano. Então, acho que é importante fazer essa análise, fazer isso de forma cuidadosa. A gente tem tempo, muito exíguo, mas da forma como está, eu acredito que a gente não está cumprindo aquilo que a gente ensejou aí quando assumiu o compromisso que nenhum município teria perda. Obrigado, gente. Tem mais alguém que quer falar antes do Gregory começar a responder? Está todo mundo entendendo direitinho aí, depois... Olha, o Luli falou tudo que a gente queria. Ele resumiu tudo. Muito obrigada, viu, Luli? Eu concordo com a Magali, o Luli falou tudo. Pois é, eu ia falar uma coisa, ele já foi, já falou. Então, para mim, eu estou satisfeito pelas indagações que ele fez. Vamos lá, Greg. Vamos lá, então. Luli, você abordou várias questões, vou tentar, tá? Vou dar todas, se passar alguma batida, você me chama a atenção aí, sem problema nenhum, tá? Vamos lá. Acho que nós temos, são várias questões que o Luli traz, deixa eu só criar uma linha de raciocínio aqui, vamos lá. Primeiro, eu vou começar por equivalência, tá? Que esse é um ponto importante. Uma coisa assim, ela precisa ficar clara, tá? A gente, com o passar do tempo nessas oficinas do Previne Brasil, a gente foi até aprimorando a apresentação, né? Com certeza, a DF, Rio Grande do Sul, Paraná, que foram as primeiras, a gente não discutiu alguns aspectos que a gente já tem discutido nas últimas, especialmente depois que a gente foi aí ao Rio de Janeiro mesmo. E aí acho que é importante socializar com todo mundo, tá? Uma questão que ela é especialmente importante. Em 2019, quando a gente compara o orçamento para a atenção primária de 2019 com o orçamento de 2020, nós tivemos um aumento de 14% no valor de recursos que a gente repassa fundo a fundo. Estamos falando aí da ordem aí de 2,5 bilhões, alguma coisa assim. Isso eu estou considerando que, né, em 2019 eu já estou embutindo o cadastro já ali, né? Se a gente tirar o cadastro já, fica maior ainda o valor. Então, assim, mesmo nesse cenário, nós tivemos um incremento de recursos considerável de 2019 para 2020. Raramente isso acontece, tá? Se você puxar o histórico de financiamento que a atenção primária contou para repassar a municípios, raramente você tem aumentos dessa ordem, tá? De 14% de um ano para o outro. Isso no contexto da emenda do teto dos gastos, né? Que sempre suscita muitas dúvidas, é muito criticada. Então, mesmo assim, nós tivemos um incremento de 14%. A questão-chave é, se não tivesse surgido o Previne Brasil, teríamos tido aumento de 14%? Resposta, sem medo de, na verdade, errar nada. Nunca teria tido esse aumento de 14% para a PS se não tivesse surgido o Previne Brasil. Não tem um porquê você aumentar o valor, não digo nós, tá? Por nós, da atenção primária, a gente gostaria de aumentar o valor sempre, mas não tem como, num embate com a área de orçamento do Ministério da Saúde, você solicitar um incremento de recursos de um ano para o outro, da ordem de 10%, 15%, 20%, dizendo que você vai fazer a mesma coisa que você vem fazendo nos últimos 20 anos ou nos últimos 5 anos, de forma mais específica. É impossível. Previne Brasil, ele trouxe uma mudança geral, né, nos aspectos de financiamento, que foi muito convincente para a área orçamentária, inclusive para a área econômica do próprio governo. Então, assim, isso possibilitou nós temos aí um volume de recursos para mais. Então, um aumento bem considerável da ordem de 14%. O que eu quero dizer com isso? Se o município tinha 10 equipes em 2019 e hoje ele conta com 15 equipes, se não tivesse surgido o Previne Brasil, ele não teria tido essas 5 equipes a mais. Nós não teríamos conseguido credenciar todos os pedidos represados que tinham de equipes que nós fizemos agora em julho de 2021. Então, assim, essa informação precisa ficar muito clara, tá? Nós não teríamos conseguido o credenciamento amplo que nós tivemos, nós não estaríamos hoje pagando por 51 mil equipes mês se nós não tivéssemos tido a mudança no modelo de financiamento em direção ao Previne Brasil, tá? Então, assim, por que a equivalência ela acaba abordando realmente só para quem tem redução? Porque
quem teve aumento, só teve aumento fruto da própria mudança do modelo de financiamento. Se não tivesse tido a mudança do modelo de financiamento, a gente nem estaria aqui falando que o município A, B, C, D ou E conseguiu aumentar aí 5, 10, alguns 20, 30 equipes, entendeu? Então, essa é a questão importante que precisa estar clara. Sei que ela pode gerar discussão? Lógico que pode, mas eu te garanto que se não tivesse tido o Previne Brasil, nós não teríamos tido um aumento da ordem de 14% e, consequentemente, nós não estaríamos com esse cenário aí hoje, que nós saltamos aí praticamente de 43 mil equipes pagas para 51 mil equipes. São 7 mil equipes a mais sendo pagas no país em tão pouco tempo, tá? Então, assim, esse cenário precisa ficar claro. Então, assim, a equivalência, ela é operacionalizada desta maneira, nesse sentido. A portaria fala sobre equivalência nos termos que você falou, mas a portaria também cita que uma nota técnica irá especificar, que é a nota técnica 798, onde a gente deixa claro o que nós estamos falando ali sobre equivalência. Inclusive, como eu falei, a nota técnica ela dá um foco importante para essa dimensão sobre equivalência, e em termos práticos, nós estamos falando aí de menos de 80 municípios, né, que, de fato, foi necessário aplicar essa regra sobre equivalência, tá? Porque, em linhas gerais, o modelo favoreceu uma considerável ampliação no nosso financiamento e, consequentemente, no repasse para municípios, e, mais importante, né, favoreceu para que nós tivéssemos mais equipes no território e olhando com uma certa atenção o cuidado necessário à população, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, a gente pode discutir, pensar um pouco mais sobre isso, mas no cenário hoje dado, a regra de equivalência foi pensada nesse sentido, tá bom? Falando sobre, a gente tem uma certa atenção, né, com certos grupos de municípios. De fato, nós temos aí um grupo de municípios residual que tem questões, N fatores locais, que só quem está no território sabe, né, o porquê, ou entende quais são as dificuldades, que hoje esse conjunto de municípios acabam tendo o quantitativo de cadastro dele é consideravelmente abaixo, né, da média nacional, ou às vezes até abaixo da média do próprio estado, e aí esses municípios, com N fatores, quando você olha os dados, ele pode acabar, em algumas situações pode vir, né, de repente a receber menos do que recebi em 2021. A gente até discutiu o caso específico de Belfor Roxo, aí no Rio, quando nós estivemos, para todo mundo ter uma certa dimensão, né? O cadastro de Belfor Roxo equivale a 10% da população dele. 10% da população IBGE dele. E ele tem potencial, né, para ter mais cadastro, só que por N fatores, gente. Existem dimensões ali absurdas, assim, que só quem está no território tem a dimensão do que é aquilo. É muito difícil para ele avançar em oferecer uma assistência de qualidade para a população do território dele, e isso, consequentemente, acaba impactando no processo de financiamento. Se Belfor Roxo, ao invés de ter 10% da população IBGE dele cadastrada, tivesse 30%, ele estaria ganhando 4, 5% a mais do que ele recebia em 2019. Entendeu? Entendo que a situação dele é peculiar, é uma situação específica. Eu não acho que mexer no fator de correção ou mexer nas regras da captação irão resolver os dilemas que nós temos em alguns municípios do país, a exemplo de Belfor Roxo, no sentido de reequilibrar o financiamento dele, né? Talvez seja necessário a gente repensar outras estratégias, outras ações, né? Acho que ao longo da história do SUS, especialmente ao longo da própria história da nossa atenção primária, nós tivemos momentos e momentos. Em algum momento, em parceria com o Banco Mundial, a gente avançou no programa PROESF, que era dedicado aos municípios maiores do país, onde naquele momento o gargalo era implantar e expandir novas equipes e ter uma estrutura básica, né, de unidades, de postos de saúde que atendesse a população, fortalecendo a atenção primária. Sinto eu que hoje, quando o Previne Brasil, ele traz à tona uma questão mais forte de vínculo, ampliar acesso, e você tem casos residuais, como é o caso de Belfor Roxo, que de fato não conseguem, de repente, se enquadrar nesse modelo, talvez seja necessário a gente repensar, não o modelo geral de financiamento, mas, de repente, resgatar algumas iniciativas que são importantes para determinados municípios de porte grande, especialmente municípios que tenham, né, um quantitativo elevado, né, da população que vive em situações de aglomerados subnormais, as favelas. Eu acho que
a discussão é outra. E é uma discussão que, para a gente, é muito cara, ela é muito importante. Porque, a partir do momento que a gente entende, por meio dos dados, que, minimamente, um município desse porte, ele tem aspectos, né, que ele não consegue chegar no nível razoável de cadastramento da sua população, consequentemente, se ele não consegue fazer o cadastro, que tipo de vínculo, que tipo de acesso o município consegue ofertar à sua população em relação à atenção primária? Acho que isso é o que chama mais atenção. E nós temos, como a gente discutiu lá no Rio, nós não estamos falando de, embora sejam poucos municípios, às vezes na situação do Rio de Janeiro são municípios de porte razoável. Nós estamos falando aí de um quantitativo aí beirando 2, 3 milhões de pessoas em um dos estados, né, economicamente mais potentes do país. Então, assim, nessa linha de raciocínio, acho que algum olhar específico precisa ter, entendeu? Eu entendo a sua condenação e te garanto que nós estamos preocupados com essa situação. Mas, assim, te juro que eu não estou preocupado com o financiamento. Eu estou preocupado com o acesso que é ofertado a essa população, entendeu? É isso que chama a atenção. O cadastro é um ponto de partida da captação, um ponto de partida para estabelecer o vínculo. E, minimamente, isso, em situações muito específicas, da ordem aí de 200 municípios no país, alguns de porte maior, mais de 500 mil habitantes, outros de porte menor, tem alguma dificuldade, às vezes, da ordem mais inclusive, estrutural, para poder avançar em uma assistência de qualidade à sua população. E eu acho que isso nos demanda, em algum momento, repensar o olhar para esses municípios, com certeza. Mas eu não sei se vai ser no fator de correção, se vai ser mexendo na parte de captação ou atenuando alguma questão de desempenho, não sei o que é. Mas, assim, muito provavelmente, acho que a gente vai ter que tomar a liberdade de rediscutir uma estratégia mais robusta, que seja mais ampla e que olhe para um processo de olhar para o acesso à população e, consequentemente, isso irá elevar o volume de recursos para esse município para que atinja esse objetivo que a gente quer, que é uma oferta de atenção à população, que a população mereça, entendeu? Então, acho que nós temos que ter essa dimensão dessa dificuldade. De fato, são casos isolados, mas tem um município aí, que é um caso de Belford Roxo, que tem mais de 500 mil habitantes, então acaba tendo um impacto aí bastante considerável, tá? Mas a gente está de olho nisso, tá? Eu não estou, de forma alguma, dizendo que nós não estamos de olho nisso. Eu só acho que, às vezes, não é o fator de correção, acho que é uma discussão mais específica, é um grupo muito específico de municípios, tá? E acho que a gente pode, sim, acho que a gente está aqui aberto ao diálogo para a gente poder, né, ver uma saída para isso. A gente tem pensado, tá, sobre as situações, especialmente esse grupo de municípios que tem uma situação muito peculiar, que são municípios da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, é um quantitativo, né, razoável de municípios nesse contexto, tem uma população ali importante, eu acho que a gente tem que ter um olhar, sim, para eles, tá? Nessa linha de raciocínio, sobre o desempenho, eu acho que é importante a gente só ter a dimensão que, assim, muito provavelmente, se a gente criar, a gente já pactuou, né, o processo da virada de chave do componente de desempenho de uma forma escalonada. Antes disso, a gente, né, fizemos várias discussões de GT, ouvindo as ponderações de vocês, com nós vamos trazendo vários elementos importantes da gente aprimorar ali algumas questões da metodologia, né, do cadastro que, na verdade, é considerada, a apuração mesmo do cálculo para cada um dos 7 indicadores que hoje a gente está pagando no componente de desempenho. Então, assim, tem uma série de mudanças que, embora hoje, na média nacional, às vezes o ISF no Brasil não esteja nos patamares que nós desejamos, mas que vão ser aprimorados, e a nossa expectativa é que isso melhore em janeiro, senão a gente não teria tomado as decisões que nós tomamos, de aperfeiçoar o método e, consequentemente, de implementar a virada de chave do componente de desempenho de forma escalonada. Além disso, a gente precisa entender o seguinte, que o desempenho, né, em nível, né, olhando o nível federal, tá? Nível Brasil, o componente de desempenho, ele responde ali por 9, 10% de tudo que a gente repassa para os municípios para a atenção primária. Então, assim, não é um percentual muito grande, tá? Qualquer regra mais complexa que nós criássemos para, de repente, separar os municípios em grupos, conforme porte ou conforme tipologia de IBGE, seja lá o que for, não sei se o ganho, entendeu, em relação à questão de complexificar mais ainda o modelo, seria razoável frente que a chance de se impactar no fator de correção ela é pífia, porque, na verdade, nós estamos falando aí de um volume de recursos que
em geral, é da ordem de 9%, 10%, tá? De tudo que a gente repassa. Mas, o que eu quero dizer com isso? Os cuidados necessários para a virada de chave do componente de desempenho, um processo de transição, processo com muita cautela, olhando para uma dimensão que, em hipótese nenhuma, né, leve a uma redução do volume de recursos e, consequentemente, às vezes, uma redução da capacidade dos municípios em ofertarem a atenção à população, todo esse cuidado nós tivemos para que não acontecesse nada nesse sentido, tá bom? Então, a gente está muito tranquilo em relação ao que foi pactuado na CIT, em relação à virada de chave do componente de desempenho, olhando muito para essa questão. Existem outras possibilidades, nós elevarmos mais recursos para o componente de desempenho, estamos aí buscando as formas aí para, de repente, botar novos indicadores, enfim, além do que todo o trabalho que foi feito, né, de nós aprimorarmos a metodologia de cálculo, tá? Do componente de desempenho. Quer complementar alguma coisa, Priscila? Quero falar, mas você já terminou? Não, depois eu volto nos outros, eu falo só para o desempenho. Tá. Tá, então só continuar aqui. Aí foi aquela questão que o Lula só apontou para a gente ter esse olhar, né, com cuidado para esses municípios e dizer assim, cara, a gente está de olho, tá? Mas eu não sei se é nessa linha que a gente conseguiria, né, se a gente mudar alguma coisa aqui, mas a gente está muito atento a isso e muito preocupado com isso, tá? Deixa eu ver. Aí, praticamente, né, quando eu já abordei a segunda questão, que, por exemplo, você deu, né, o município recebia 10 em 2019, recebe 9 em 2021. Está nessa linha, né, de, na verdade, assim, situações que são muito residuais, né, gente? Acho que todo mundo que olhar o anexo do fator de correção e ver os valores de 2019, comparar, na verdade, inclusive com a própria financeira, entendeu? Pega a financeira setembro, outubro, novembro, compara os valores, vocês vão ver, assim, a quase totalidade dos municípios brasileiros hoje já recebe um volume de recursos consideravelmente maior do que recebido em 2019, tá? E aí, situações específicas, elas vão ser tratadas de forma específica, né? Existe essa questão do fator de correção, que a gente já está discutindo aqui, que foi uma metodologia, podem ter outras ações como dessas dos municípios maiores do país, tá bom? E aí, acho que é isso. Pode falar, Priscila, não lembro se tem alguma coisa. Lula está aí, online? Acho que é assim. Aqui está online. Estou aqui, Pri. Oi, Luli, tudo bem? Tudo. Então, Luli, eu vou, assim, falar um pouco sobre as suas questões iniciais, né? Primeiramente, você solicitou, acho que a planilha de detalhamento, né? Acho que o Conasems encaminhou o Excel para vocês, mas eu entendi que o pedido foi esse. Realmente, nessa planilha de detalhamento, a gente tem dados de todos os municípios, né? Realmente, ela não é compartilhada, só que nada impede que a gente, como eu falei no início, a gente possa marcar com você ou com outro COSEMES que quiser, que a gente entra no detalhamento dos municípios, tá? Eu acho que é importante a gente pontuar a atenção, assim, que desde o ano passado a gente tem dado para as especificidades do Rio de Janeiro. Inclusive, a gente fez uma visita presencial, né? Foi o primeiro estado aí que a gente fez a visita para conversar sobre o Previne Brasil. No final de 2020, acho que mais ou menos em outubro, a SAPS foi junto com o Conasems, onde a gente fez uma reunião com vocês. Posteriormente, a gente fez outras agendas também virtuais, outra agenda que vocês vieram aqui. Então, eu acho que está bem claro, né? A aproximação e a transparência que a gente está tentando estimular e promover junto com vocês. Inclusive, sobre a proposta que você citou, que a gente recebeu, né? Que vocês entregaram para a gente no dia da oficina, várias questões ali, você sabe, conforme a gente a gente só vai conseguir encaminhar com um incremento do orçamento, que é algo que a gente tem corrido atrás bastante, mas é importante também trazer aqui, e a gente pode até abrir esse diálogo, quais são as ações de apoio que os COSEMES têm feito em relação a esses municípios que estão aí no fator de correção. Então, a gente pode conversar sobre isso. Acho que o Gregory colocou muito bem que não é só perda e ganho, a gente tem que saber que esse apoio tem que ser tripartite, e acho que é bom a gente trazer à tona, né? Inclusive, a gente tem observado que algumas oficinas, parte da equipe técnica dos COSEMES não ficam presentes, saem da oficina, então eu acho que é importante a gente trazer para si também esse tipo de análise, né?
Quando você citou do desempenho, por exemplo, a equipe técnica do COSEMES Rio não ficou, né, na oficina na parte da tarde, onde a gente fez toda uma discussão sobre o desempenho, sobre os indicadores, sobre as mudanças, onde a gente trouxe todo o debate sobre isso. Bom, eu acho que é isso que eu queria falar. Colocaram aqui no chat, eu não sei se estão querendo falar, Charliane de Ceará. Respondo. A Ana, você está querendo falar? Ana do Rio Grande do Sul. Bem, não sei, colocaram aqui no chat. Tem mais alguma, gente? Alguma pergunta a respeito disso? Algum questionamento que vocês ainda têm dúvidas? Não? Posso encerrar com os meninos aqui? Acho que a gente tem só mais... Priscila, se você puder atualizar como que a gente está com a questão dos indicadores, das atualizações, se a gente tem alguma previsão já. Tá. Eu acho que a gente pode encaminhar essa agenda, se colocando à disposição da gente fazer uma agenda específica com o COSEMES, né? A gente já teve um pedido do COSEMES do Rio, inclusive essa questão que o Luli trouxe da gente falar sobre um município específico, a gente recebeu recentemente o município do Rio de Janeiro, onde a gente fez toda a análise, né? Toda a análise financeira aí dos recursos de 2019, 2020 e 2021, e aí a gente esclareceu esses possíveis motivos de perda. Em relação aos indicadores, a gente está finalizando a revisão, junto com o CONASEMES e o CONAS. Iremos ter uma nota técnica para cada indicador, então, diferente do atualmente, a gente tem a nota técnica 5, onde a gente fala de todos, então, agora está algo mais robusto, onde a gente vai explicar, né, especificar melhor todo o contexto ali de cada indicador, e provavelmente a portaria está sendo publicada ainda esse mês. Isso aí é uma coisa que a gente vem discutindo semanalmente aqui junto com a SAPS, a revisão dos indicadores. Já temos alguns indicadores que a revisão já foram concluídas. A gente está em fase final da elaboração e validação das notas técnicas. O CONASEMES vem enfatizando sempre com a SAPS que a gente precisa disso, né? Ainda este ano, principalmente para aqueles 2 indicadores que têm a virada no primeiro quadrimestre, os meninos estão dando agilidade para esse processo de construção dessas notas técnicas, e aí a gente espera que até o final do mês a gente tenha essa publicação desse material. Quanto a isso, quanto à transição dos indicadores, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês querem colocar, alguma situação que vocês querem impor? Marcela, Micael, COSEMES Tocantins. Pode falar, Micael. Não, até que a questão dos indicadores, todas essas questões, assim, eu já, pelo menos assim, aqui no COSEMES Tocantins, nós entendemos, essa última oficina foi bem esclarecedora. A minha preocupação maior ainda é aquilo que eu expus na própria oficina para a equipe técnica da SAPS. É a questão mesmo do entendimento nos municípios, que é a relação dos profissionais médicos e enfermeiros dentro do CENES e vinculados ao CENES mesmo daquela unidade. Porque antes a preocupação dos municípios era que só contava para indicador aquilo que era lançado pelas equipes. Se não fosse equipe homologada, não contava. Mas fora esse quesito, que a gente já desmistificou isso aí, nós temos o problema daqueles profissionais que atuam dentro dos municípios, mas não estão vinculados a equipes, ou vinculados ao CENES, ou então são CENES ou equipes que não estão homologadas. Então, isso para mim acarreta um prejuízo muito grande ainda, pelo menos aos municípios do nosso estado. Bem, Caio, assim, a questão da vinculação do profissional, né, é algo que é o sistema de informação, né, tem coisas que não tem como a gente mudar. Como que a gente vai, a gente tem profissionais, a gente sabe que não é só no Tocantins, com essas oficinas a gente conseguiu ver um pouquinho da realidade do país em todo o seu contexto, mas a gente tem que enfatizar, o CONASEMES, né, assim, vocês veem o Diogo sempre tentando reforçar a importância do CENES, a importância da vinculação correta. Então, assim, são coisas que a gente tem que reforçar junto aos municípios.
A gente tem uma mudança aí na metodologia de cálculo, e essa metodologia praticamente ela é toda, como também era também no modelo anterior de financiamento, né? Vinculado ao sistema de formação do SENES. Então, a importância de sabermos, de termos esses profissionais, a gente não tem a limitação de ser na equipe, tem que ser um SENES que esse profissional está vinculado dentro de uma daquelas tipologias, né, que a portaria 60 traz, se eu não me engano, são 5 ou são 6, não estou exatamente, não sei exato, mas acho que são 6 tipos de equipes que esse profissional pode estar vinculado. Uma pauta que a gente já levou para a SAPS, a invisibilidade que os ambulatórios e os centros de especialidades têm hoje para o SUS, não só para a atenção primária, mas especializada também, que a gente sabe que se não tiver na atenção primária, se não tiver numa unidade hospitalar, a gente tem esse vazio, porque o serviço dessas unidades, elas não são vistas. Então, isso já foi uma pauta que o CONASEMS levou para a SAPS, a gente precisa rever nessa forma como hoje o SENES traz os ambulatórios de especialidades, traz os centros de especialidades, cada local tem um nome, né, que isso é direcionado. Eu sempre falo centro de especialidades porque era onde eu trabalhava, era assim. Então, de como a gente enxergar esses profissionais e como a gente trazer a produção desses profissionais para o acesso do usuário dentro da atenção primária, né? A gente sabe que as especialidades, geralmente, elas não estão na atenção primária, uma ou outra, como, por exemplo, a pediatria e a ginecologia, que geralmente eles são, sim, vinculados a algum serviço de atenção primária, mas, no contexto geral, esses profissionais, eles são invisíveis para o SUS. A gente teve isso levantado em várias oficinas, principalmente na questão do acompanhamento do paciente crônico, né, com a solicitação da hemoglobina glicada, que muitas vezes é feito na especialidade e aí acompanhado na atenção primária. Então, como enxergar isso também, né? A mesma coisa do exame corpocitopatológico, que tem toda uma questão que está dentro da especializada. Tudo isso a gente vem levantando aqui dentro da SAPS. Amanhã nós temos uma reunião que foi uma questão que foi bem enfatizada na oficina do Piauí, mas que quando a gente levantou isso, foi colocado por vários outros estados também, que é a questão da solicitação do corpo citopatológico, né, que em várias regiões do nosso país é um exame que não existe, que não tem oferta. Então, diante disso, a SAPS convocou um comitê, onde nós vamos estar participando junto com eles e junto com a Secretaria de Atenção Especializada, para a gente começar a enxergar como podemos trazer solução para esses problemas que são tão essenciais para a continuidade do serviço da atenção primária, né? Mas a gente enfatizar, acho que assim, no mais enfatizar mesmo o cuidado que nós temos que ter com a vinculação dos profissionais de forma correta no SENES, para que a gente não perca, então, produção, para que a gente não perca aquilo que a gente sabe que é feito e muitas vezes a gente não informa dentro dos sistemas. Acho que a Catarina perguntou, né, Marcelo? A Catarina está perguntando aqui no chat, né, se tem previsão para incorporação de pagamento vinculando a uma equipe multiprofissional, ou se elas vão continuar na retaguarda da equipe da atenção primária ajudando a atingir os indicadores. Vou responder, Priscila. Catarina? Catarina está aí? Estou aqui, estou sim. Não. Então, Catarina, esse indicador de equipe multi, tudo bem? É um indicador que a gente sempre discute com o CONASEMS, né? A importância da gente estimular isso. Então, assim, a gente sabe que a gente tem uma previsão aí, caso entre um orçamento novo, a gente tem um acordo com o CONASEMS que a gente somente vai colocar indicadores novos com orçamento novo. Então, esse é um deles que a gente sempre discute, provavelmente pode ser que seja um futuro próximo aí a gente colocar esse indicador, tá bom? Ok, obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Oi, Mariana. Marcela, eu estou com a mão. Ergui a mão. Pode falar. Não, bem rápido. Priscila, em relação aos cálculos, acho que 2019 é um número estático, é um número que é dado. Esse número, acho que é importante o município ter, de
forma clara. Então, acho que esse número é importante estar sendo divulgado. Eu me baseio no primeiro painel do CONASEMS lá do ano 2020, tenho esses números, mas acho que muitos COSEMs devem ter essa dificuldade de não saber qual é a realidade que está sendo considerada dos municípios de 2019. Eu discordo uma série de questões, acho que assim, aumentou o repasse, ótimo, em nenhum momento foi questionada essa questão. Mas acho que tem um discurso que é muito forte do CONASEMS e do Ministério, ele precisa ser defendido. A partir do momento que se fala que nenhum município perde, alguns municípios perdem, e a gente não deixa claro essa situação, é complicado. Nenhum é um número absoluto. Tá? Então, é importante se explicar, e é importante se chegar a uma explicação até para que o gestor ele não seja lá colocado num calvário. Por que perdeu recurso esse município? E em relação a esse pequeno número, que hoje eu considero que são aqueles que têm uma cobertura de atenção básica baixa, e tinha uma participação do PAB fixo grande, a gente propôs o quê? Que houvesse um incremento temporário de um valor per capita proporcional à participação do PAB fixo em 2019, atrelado ao aumento de cobertura desses municípios. Sim. Certo? Então, assim, são uma série de questões colocadas que a gente tem que atacar, porque determinados pontos eles não estão equilibrados ainda. Quando melhorou a situação dos municípios de alto parâmetro, opa, batemos palma, tá legal, melhorou. Ainda não é proporcional à cobertura deles, mas já não estão numa situação que era caótica antes. Então, assim, eu reforço que há necessidade ainda de ajustes. A gente tem, COSEMs agora não, né? Porque agora a gente estou com 2 reuniões aqui paralelas. Mas, assim, a gente tem todo o interesse em fazer essa agenda em janeiro, para fazer essa análise de 2021 consolidada, até para dar resposta a esses gestores que já vão nos cobrar, porque a gente fez uma estimativa, já apresentou na semana passada para os gestores, falando, Belfort Roxo, a expectativa de perda de recursos de vocês é 2 milhões esse ano, comparado com 2019, sem você ter diminuído a equipe. Se não me engano, o Belfort Roxo passou de 38 para 42, alguma coisa assim. Então, são questões que a gente tem que atacar. Em relação só ao desempenho, Priscila, aqui no Rio, a SES tem o papel de acompanhar o componente de desempenho de forma mais intensa. Então, eles acompanharam mais a oficina no período da tarde, a gente não acompanhou, a gente troca depois. Tem umas peculiaridades aí que talvez você não tivesse a informação. Mas é isso, acho que reforça essa preocupação colocada. Acho que a gente tem que, sim, ainda continuar na perspectiva de corrigir algumas coisas, e não concordo que a questão do desempenho ela possa ser computada, por menos que seja o valor total do componente de desempenho no total dos recursos. A gente teria que fazer uma ponderação para considerar isso dentro do valor da equivalência, da regra de correção. Tá? Obrigado. Tudo bem, Luli. Então, eu acho que a gente pode encaminhar assim, com você. Na verdade, acho que a gente até teve um pedido, né, de agenda sobre o fator de correção do COSEMS Rio com o Estado. A gente tinha marcado, mas acho que vocês tiveram uma questão aí com a data. Então, a gente está aberto, como eu pontuei no início, né, a gente tem essa aproximação aí com o COSEMS do Rio já há algum tempo, que a gente está aberto para discutir, nada do que possa ser ajustado, que possa ser melhorado, mas eu acho que, como eu pontuei, eu acho que é bom a gente pensar também e refletir sobre as ações de apoio que os COSEMs têm feito em relação a esses municípios. Então, a gente pode encaminhar, eu deixo aqui à disposição, a gente já marca, já pode pensar numa data em janeiro, onde a gente pode discutir especificamente aí desses municípios que você citou. Como eu te falei recentemente, a gente recebeu o município do Rio, onde a gente fez toda a análise aí do financeiro deles, né? Tem questões de suspensões de equipes que a gente tem que conversar também e entender as dificuldades aí de estar mantendo as equipes completas, por exemplo. Tá bom? Tá bom, ótimo. Eu só vou pedir para o pessoal da SAPS continuar o contato via Amanda,
para fortalecer esse eixo aí de relação, secretaria, apoiador do Ministério, vocês, tá? Isso, esse pedido, Luli, chegou pela Amanda para a gente. Sim, eu estou acompanhando. Perfeito. E aí, assim, na verdade, como a gente já tinha intenção, junto com o CONASEMES, de fazer algo com todos os COSEMES, então a gente encaminhou aqui primeiro, como eu te falei, foi uma apresentação mais genérica, a gente não entrou em especificidade de municípios, mas a gente está aberto para fazer diálogo com os COSEMES separados, tranquilamente. E é isso, acho que seguimos aí à disposição. Oi, Marcela. Ok, gente, mais alguém com a Priscila está com a mão levantada. Oi, Marcela. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Priscila e eu trabalho aqui no COSEMES de Santa Catarina. E eu fiquei com dúvida aqui, porque a Mariana, eu acho que é do COSEMES São Paulo, eu não sei se não é, mas depois a gente confirma, mas ela falou que a portaria 60 foi revogada, mas na minha concepção ela foi alterada pela 32 e reforçada pela portaria de consolidação. Então, eu gostaria de aproveitar aí a presença do Ministério da Saúde só para eu confirmar essa informação, só para não ter nenhum tipo de viés de interpretação e a gente alinhar aqui os fluxos. Obrigada, Marcela. Beleza, Priscila. Só para responder, basicamente o seguinte, assim, a portaria 60 ela foi inicialmente alterada pela portaria 32, e aí as portarias da SAPS, bem como as portarias GM, que foram consolidadas em 2017, as portarias da SAPS entraram em processo de consolidação. Então, assim, o ideal é para todo mundo ter o texto atual, que está vigente, é acessar o link de portaria de consolidação número 1 da SAPS, tá? Nossos temas estão fora do ar, né, essa semana, por N fatores, mas no link que está no Saúde Legis, lá tem a versão com todas as mudanças. De qualquer maneira, desta data que está nesse link aí, que é a página do Diário Oficial para cá, não tiveram mudanças ainda, tá? Então, o texto vigente hoje, em 14 de dezembro, é esse link que está aí, que é do portal da Imprensa Nacional, ali da Portaria de Consolidação 1, de 2 de junho de 2021. Lá está o texto que sobrou da Portaria 60, junto com as alterações que foram feitas por meio da Portaria 32 e os demais conjuntos aí de portarias que foram consolidadas. Está naquela lógica de consolidação, né? Portaria da SAPS, Portaria 1 da SAPS, traz todas as normas das SAPs vigentes, tá? Então, é uma portaria razoavelmente extensa, mas ela traz ali o que sobrou da portaria 60, juntamente com as alterações que foram promovidas pela portaria 32, tá? Naquela outra consolidação. Então, o que vale, o ideal é acessar sempre a portaria de consolidação da SAPs na página do Saúde Legis. Por hora, como não teve mudança, vocês podem acessar esse link aí que está na página da Imprensa Nacional, que é o que está valendo. Ficou claro, Priscila? Agora ficou mais claro, Marcela. Obrigada. Bem, gente, como não tem mais ninguém com a mão levantada, só antes da gente... Tem, Marcela. Pode falar. Paula, Rio Grande do Sul. Pode falar, Ana. Só para reforçar em relação aos CNEs, né? Eu acho que a gente tem muitos municípios, principalmente os municípios que têm instituições de ensino vinculadas às unidades de saúde, que acabam perdendo muitos dos registros em relação a não conseguir colocar esses profissionais dentro dos CNEs, né? Os professores e alguns residentes, enfim. Além disso, a gente tem aqueles profissionais que cobrem férias ou que cobrem alguma falta ou algum afastamento de outro profissional em outra equipe, que também acaba influenciando no registro, né? E ainda aquele problema da divisão da carga horária dentro do mesmo CNES, né? Que eu acho que ainda não foi ajustado, enfim, então, mais para ter um relato de que os municípios têm trazido de dificuldade para a gente. Então, um trabalho, né, assim, que a gente precisa fazer em relação a essa questão das informações, como que a gente enxerga. Acho que a gente tem umas questões assim que... então, a gente tem umas questões... a gente tem umas questões assim no CNES que a gente perdeu em algum momento, que a gente está tentando resgatar para ver se torna melhor, né? Para ver se fica mais fácil para o gestor. A gente entende que de fato é a questão que a gente precisa avançar para ficar mais claro, para que o gestor
às vezes, depois da portaria 99 acabou, né, perdendo a oportunidade de ter um registro de informação que retrate a própria realidade dele, isso acaba prejudicando. Mas a gente está nessas tratativas internas do Ministério da Saúde, né, junto ao DERAC, para ver como que a gente aprimora, tá, esse modelo, e aí a gente está muito de olho nisso. Aproveitando o gancho, no que a gente consegue já resolver algumas questões, a gente deve publicar em breve uma nota técnica, relatório, inclusive, aliás, no próprio gestor, referente a fator de correção, tá? Os municípios que estão no fator de correção vão poder acompanhar a eventual variação de valores que tem em relação da portaria, que foi o que eu expliquei, que depende da implantação de novos serviços, pode acabar variando, tá? E aí a gente está tentando, dentro do possível, dar um pouquinho mais de transparência, tornar um pouco as regras mais claras, tá? Como a Priscila sinalizou, só para ir fechando essa discussão, quando a gente publicizou a nota técnica e também o próprio anexo dela, com todos os 5.570 municípios, foi no sentido de aprimorar mais a transparência e todos os municípios terem acesso aos seus valores de 2019. A gente sabe que muitos gestores mudaram, e ele tem dimensão que ele pode comparar isso com os valores que ele está recebendo ou com os valores que ele potencialmente pode receber, que é o que é usado no fator de correção. A gente não teria feito esse movimento nesse sentido, assim, de dar essa transparência tão grande, se a gente não tivesse, né, obviamente, a convicção de que o modelo representou um grande ganho aí para quase a totalidade dos municípios brasileiros, com exceção de situações muito específicas, que foi como a gente discutiu a situação do Rio de Janeiro, que a gente está preocupado e que a gente quer dar atenção, mas talvez sob outras perspectivas, tá bom? Então, só dizer isso que a gente está tentando aprimorar para esses mecanismos de informação, no próprio gestor, no que a gente consegue mais facilidade, a gente está tentando avançar. Obviamente, Marcelo e Diogo sempre trazem, né, questões novas para a gente, imagino que muito a partir do contato junto a vocês, e aí a gente segue à disposição para a gente tornar um pouco mais claro, um pouco melhor, essa questão das informações que estão no sistema, mas que nessa é de alçada de uma outra secretaria, mas a gente já está em tratativa com eles aí para a gente ver como que a gente aprimora, tá bom? Mais alguém? Então, vou dar 2 informes rápidos, né, que são 2 questões que estão, esses últimos dias, bastante aflorado no WhatsApp. Uma em relação ao curso Saúde com a Gente. O curso Saúde com a Gente, nesse momento, a gente está fazendo uma outra reunião, que era até para mim estar, a gente está fazendo validando o material das oficinas de conteudistas e tutores e preceptores. Então, acho que está finalizado já esses editais, a construção desses editais, toda a parte de construção está sendo feita da UFIRGS, né, junto com a TV Conasems e com a assessoria técnica do Conasems, está participando de todo o processo de construção, e acredito que aí nos próximos dias a gente tem o lançamento desses editais, ou no mais tardar nas primeiras semanas de janeiro. E quanto à questão do 14º salário do agente comunitário também, né, que várias pessoas me procuraram essa semana com dificuldade no entendimento. Então, na última sexta-feira, o Conasems fez uma atualização da nota técnica que a gente tinha, né, que era de 2015, estava bem desatualizada, com portarias desatualizadas, e a gente fez essa atualização aí na última sexta-feira, publicado, coloquei no grupo para vocês o link. Acho que não está divulgado, né? A gente sabe aí dos embates que a gente tem com os ACS, não foi feita uma divulgação no WhatsApp, mas já está atualizado na página do Conasems, acho que está na primeira página também, e para vocês compartilharem, né, com gestores. Nós tivemos até um município que estava tendo até uma manifestação na frente da secretaria nessa última semana, então, várias dificuldades que os gestores estavam tendo com os sindicatos. Nós tivemos também um estado que teve uma federação, não sei se é federação ou se é sindicatos da ACS, que estavam impondo, né, um ofício para o pagamento desse 14º salário, para o pagamento do repasse do desempenho integral. Então, a gente vem reforçando aí com a atualização dessa nota, a Priscila colocou aí no chat para vocês, visando, né, auxiliar aí esses gestores, principalmente os novos gestores, na execução desse recurso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem quanto à nota, podem mandar o questionamento por e-mail para mim, que eu passo para a equipe jurídica, para a gente
reforçar esse cuidado aí e o respaldo do gestor na utilização desse recurso. No mais, gente, eu acho que, não sei se vocês querem trazer mais alguma coisa, se... Ô, Marcela, Oi. vou voltar eu naquela mesma história que o pessoal está aguardando sobre aquela questão da inclusão do profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional nas equipes de estratégia de saúde da família, da Lei 14.231. Magali, a gente fez a revisão dessa nota com a SAPS na quinta-feira, e a Priscila está me falando que ela já está para assinatura do secretário. Então, eu acho que até amanhã ele consegue assinar isso para a gente publicar essa nota também do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Uma das coisas que o Conasems pediu nessa pauta é que fosse reforçado que esses profissionais eles já fazem parte da composição das equipes, que não é obrigatório do gestor a inclusão desse novo profissional e que a gente não tem nenhum recurso financeiro destinado a isso. Esses profissionais já são das equipes multiprofissionais que já faziam parte e integravam as equipes de atenção básica. Georgia também estava querendo falar. Oi, Marcela, tudo bem? Magali fez uma pergunta, na verdade, que está passando muito por aqui, é a pergunta constante, né? O que vai fazer com isso, sabe? Eu entendo a Magali, mas você já respondeu, obrigada. A outra questão, Marcela, é assim, você já respondeu no grupo também, eu agradeço, né? Mas sobre os centros comunitários Covid, que estaria para sair a portaria para o pagamento até amanhã. Você sabe se tem alguma coisa previsto, vai sair, tem alguma outra resposta em relação a isso? Quem perguntou? A Georgia do Paraná. Oi, Georgia. Está me ouvindo? Não. Sim. Tô sim. Então, na verdade, a gente fez esse pedido, né? A gente já está pleiteando isso já tem vários meses, né? Junto ao Ministério da Economia. A gente mandou já há algum tempo oficialmente aí o pedido para pagamento de outubro, novembro, dezembro. É isso aí. A gente entende e assim, tá angustiado, assim como vocês, dessa questão desse crédito, e a previsão realmente é a gente conseguir esse crédito suplementar entre dia 15 até o dia 20, no máximo, tá saindo aí para a gente, tá tudo pronto para a gente publicar essa portaria. Então, acho que no mais, só pedir mais um pouco de paciência, que a gente está insistindo, né, junto aqui com o pessoal do orçamento e o Ministério da Economia para esse crédito sair o mais rápido possível. Obrigada. Mais alguém, gente? Pode. Priscila quer só dar uma palavra. Então, queria no mais agradecer a presença de todos vocês, agradecer assim, imensamente a parceria do Conasems conosco. A gente tem uma relação diária, assim, de conversa, de diálogo, sempre em prol aí de ajudar os municípios. Então, Marcelo e Diogo estão aí nessa interlocução conosco. Alguns COSEMs, né, enfim, acionam a gente também direto, a gente segue à disposição. Como eu coloquei no início, a gente pode conversar com vocês sobre as especificidades dos municípios, então a gente está sempre aberto para o diálogo. Bem, gente, eu também quero, acho que vocês não estão me vendo, né? Eu quero agradecer a todos vocês. Foi um ano difícil para todos nós, né? Mas a gente está encerrando. Eu e o Diogo vamos elaborar um cronograma de reuniões para o próximo ano. Espero dar conta de compartilhar com vocês aí até o final da semana. A gente tem amanhã reunião de diretoria, na quinta temos reuniões de CIT. Vamos ver se sobra um tempinho aí na sexta para a gente conseguir fazer esse cronograma e compartilhar com vocês, para a gente já ter as datas definidas para o próximo ano. No mais, eu só quero agradecer a todos vocês. A gente está... o Diogo vai tirar férias em janeiro, mas eu estou aqui, vou ficar só fora na próxima semana. Estou à disposição, caso precisem de alguma coisa. E desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que a gente tenha muita saúde, paciência e sabedoria para o próximo ano. Obrigada e um abraço em todos vocês. Um abraço.
Tchau, tchau. Fiquem com E Deus. Marcela, abraço a todo mundo, gente. Feliz Natal. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, boa tarde, um abraço a todos. Tchau, pessoal. Para vocês, tá? Até, pessoal. Tá gravando. Tchau, pessoal. Tá corrido aqui. Tava colocando os emojis. Beijo, tchau. Ô, Marcela, já que você ficou aí um pouquinho, posso só te fazer um pedido de para ver como que eu encaminho contigo? É o seguinte, a gente teve bastante alteração de apoiador aqui, é sobre sistema, nada a ver com o que a gente conversou, tá? E a gente vai precisar rever, atualizar, alguns perderam acesso por falta de acesso no e-gestor, outros a gente vai ter que incluir porque eles tinham acesso de gestor e passam a ter acesso do COSEMES. Eu queria ver contigo se eu encaminho isso tudo num e-mail só para você, se pode ser, porque você disse que está bem corrido, e eu posso encaminhar, você me responde a hora que você puder, com orientação, pode ser? Pode ser. Não, manda todos no e-mail só, aí os que forem reativar só o nome CPF, e os que você for incluir nome, CPF, telefone e e-mail. Tá. A outra coisa, o Diogo até nos orientou, não sei se eu mandei um e-mail com cópia, nome, CPF, telefone e e-mail, né? Estou anotando aqui. Contigo sobre o Invest SUS, acesso, a gente tentou de tudo que é jeito, eu mandei vídeo até para o Diogo para mostrar qual era o problema e a gente ainda está com muita dificuldade. Aí eu não sei se tem como, ano que vem, isso não é para agora, de repente a gente fazer uma conversa, um vídeo, alguma coisa para nos ensinar a mexer com esse troço de acesso efetivamente, só para deixar mais ou menos pendurado isso, para quando tiver uma folguinha na agenda de vocês. Encaminha por e-mail para a gente e faz a solicitação aí da gente fazer uma pauta para fazer um vídeo, alguma coisa assim. Que aí o Diogo tá bom, porque daí assim, a gente até está tentando, encaminhou vídeo, fez todo o passo a passo, já fez 1000 vezes, mas a gente ainda tem algumas dificuldades e não eu sou uma delas, então se eu não tivesse tentado, eu nem falaria isso, né? Tentado e conseguido, mas eu já tentei de tudo que é jeito, por conta Gov, por tudo que é jeito. Então, para a gente ir mostrando e já ir acessando junto contigo, com o Diogo, que aí a gente vai tentando resolver. Marca uma agenda aí, a gente vê isso. Tá, eu mando para você. Muito obrigada. Obrigada, George. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.